Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Em todo tempo sejam alvos seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Estamos em Eclesiastes 9 e eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem, pois eu tenho a certeza de que Deus vai falar muito conosco nesta manhã. Então, compartilhe esta mensagem, porque quando você compartilha esta mensagem, você dá a outros a oportunidade de também ser abençoado pela palavra de Deus. Dê também o teu like neste canal, porque fazendo assim nós enviamos uma mensagem a esta ferramenta poderosa para que ela possa entregar essa mensagem a mais pessoas e assim expandimos o reino de Deus. Inscreva-se também neste canal e ative o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Eclesiastes capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso de número 7, que diz assim, até o verso de número 9. Ele diz: vai, pois, e come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se alegra de tuas obras. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Ainda o verso de número 10, que diz: com tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vás, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Queridos, em Provérbios 9, Salomão chega à conclusão de que as coisas boas e as coisas más sucedem tanto na vida do justo como na vida do ímpio. Por si só, essa constatação poderia levar o justo a questionar qual o proveito de servir a Deus. Salomão tem razão. O mesmo sucede aos dois, mas sua visão está carregada de pessimismo das aflições. Mesmo sofrendo as mesmas coisas, a atitude do justo diante das calamidades lhe dá muita vantagem. Seja para reagir, recomeçar e reconstruir, o justo acredita que o seu segundo estágio pode ser melhor do que o primeiro, tal como aconteceu a Jó. Ah, queridos, já o ímpio não. Sua esperança se desfaz junto ao que lhe foi levado. Porém, a alma do justo está firmada em Deus, que não pode ser abalado. Então, vai aqui o meu primeiro conselho nesta manhã. Não permita que o desânimo da alma sem Deus contagie a sua fé. Permaneça crendo que mesmo que tudo ao seu redor esteja desmoronando, mesmo que não tenha todas as respostas, e mesmo que haja silêncio no céu enquanto você ora, aguarde crendo. É certo que o Senhor lhe responderá, porque este Deus é Ele que diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, tu não ficarás sem resposta. Oh, querido, o pensamento do pregador vai se formando conforme os capítulos vão passando, antes de culminarem em suas últimas conclusões, que é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Estamos nesta jornada junto dele. E logo, versículo 1, nós lemos o seguinte: deveras todas as coisas considerei no meu coração para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor e nem o ódio, tudo passa perante ele. Após refletir sobre a dureza e a afinidade da vida
como a vida é finita, a finitude da vida, o pregador vai concluir que tudo está nas mãos de Deus. Então ele reflete sobre a dureza e a finitude da vida e declara que todas as coisas estão na mão de Deus. Esse é o começo do pensamento final que ele vai demonstrar lá no capítulo 12, como já afirmamos aqui, que no fim de todas as coisas é temer a Deus. Após isso, ele afirma que tudo sucede igualmente, tanto mesmo sucede ao justo, ao ímpio, o bom e ao puro como o impuro, e assim o que sacrifica como ao que não sacrifica, e assim como o bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Unindo isso com o versículo anterior, podemos entender que está sendo dito que todas as coisas estão nas mãos de Deus e não nos nossos conceitos de justiça, mas é que Deus está, sim, no controle de todas as coisas e decide com a sua sabedoria o fim de todas elas. Deus deu ao homem, querido, todas as suas dádivas para serem desfrutadas, entre os quais o versículo 7 o destaca, o pão e o vinho. E aqui eu quero começar a fazer aqui uma reflexão com você, destacando alguns pontos que eu achei muito interessantes nesta reflexão que eu fiz nesta manhã. E veja, estes são empregados frequentemente nas Escrituras como símbolo de conforto e de alegria concedidos pelo Senhor ao seu povo. Por isso aparece aqui a expressão pão e vinho. Oh, queridos, também gostaria de destacar uma expressão forte que está aqui no verso de número 8, que diz: todo tempo seja alvo suas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça, porque na antiguidade era difícil manter as vestes brancas e limpas. Oh, querido, é só você olhar para a analogia que está feita aqui em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, onde o próprio Deus está dizendo: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, elas se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Porque, veja, as roupas brancas e o unqueto, o óleo, eram símbolos de alegria e pureza. É o que Deus tem preparado para os seus filhos. Também gostaria de destacar aqui a expressão que está no verso de número 9, como lemos nesta manhã, que fala sobre o matrimônio. Olha, o casamento é uma dádiva de Deus. Veja o que diz aqui o verso de número 4 do capítulo 13 de Hebreus, onde ele diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Oh, querido, é o que instrui aqui o autor aos Hebreus. Por isso, a fidelidade deve ser valorizada e a infidelidade abominada. Oh, queridos, neste sentido, o escritor de Eclesiastes aconselha o homem a gozar a vida com a mulher que ama durante a vida de sua vaidade, expressão que transmite a ideia de que a existência na terra passa depressa demais. Então aproveite a cada momento da sua vida em família, com a sua esposa, ame a sua mulher e goze a vida com ela, porque esta é a sua porção sobre a terra. Eu gostaria também de destacar algo muito interessante aqui, que é o verso de número 10. Ele diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, e nem ciência, e nem sabedoria. Ah, queridos, veja aqui que é possível que o apóstolo Paulo tivesse este versículo em mente ao escrever: tudo quanto fizerdes, fazei conforme o teu coração, como ao Senhor, e não aos homens, como ele escreveu em Colossenses, no capítulo 3, do verso de número 23. A afirmação: porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra. Queridos, eu quero aqui
afirmar que não nega a vida eterna, mas sim declara, com relação a este mundo, que as possibilidades de trabalhar e aprender cessam após a morte. Se planejarmos fazer alguma coisa na terra para a glória de Deus, é melhor que fazê-la enquanto nós temos tempo. Então, querido, hoje é o dia, essa é a hora que você pode fazer. Então, faça aquilo que Deus colocou na tua mão conforme as tuas forças, porque este é o tempo que Deus tem te presenteado. Queridos, gostaria também de destacar ainda os versos de número 11 até o 13, porque aqui há uma lição muito importante. Gostaríamos de pensar que o melhor sempre vence. Quando a gente olha para essas expressões que estão aqui, do verso de número 11 até o verso de número 13, quando ele está observando algo. Mas veja que muitas vezes pensamos assim, e gostaríamos sempre de pensar que o melhor sempre vence, que quem tem mérito sempre é recompensado. Mas nossas experiências demonstram que essas expectativas nem sempre se realizam. Os termos ligeiro, valente, sábios, prudentes, inteligentes consistem em 5 qualidades que eram prezadas pelas pessoas. No entanto, ainda que alguns planejassem e confiassem em seus atributos, era Deus quem no fim determinava o seu destino. Quem era mais ligeiro do que Azael? Ou mais valente do que Sansão? Ou mais sábio do que Salomão? Ou mais prudente do que Aitofel? Ou ainda mais inteligente do que Moisés? Ainda assim, cada um deles se deparou com a sua limitação e ficou na dependência de Deus. Oh, queridos, aprenda com estas verdades nesta manhã. Eu ainda quero terminar esta minha conclusão falando o que está aqui, do verso 14 ao verso 18, pois ele diz, eis aqui então uma parábola. Ele vai propor uma parábola sobre uma ofensiva militar irrepreensível a uma pequena cidade, que foi impedida pela sabedoria de um homem pobre, porém sábio. A conclusão é que a sabedoria, querido, é preferível à força e deve ser tida em alta conta e buscada. Então busque a sabedoria mais do que a força, porque vemos aqui que a sabedoria livrou aquela cidade e que tudo depende das mãos de Deus. Queridos, eu quero terminar dizendo que neste capítulo, Salomão nos apresenta de maneira muito expressiva que o melhor da vida é viver intensamente para Deus, aplicando a ela a verdadeira sabedoria divina. Mas, infelizmente, os corações de pessoas estão cheios de maldade e há loucura em seus corações enquanto vivem. Elas não veem que o destino de todos é um só, que depois da vida juntam-se aos mortos. O fato de que a morte chega para todos nós, e é uma verdade implacável, não significa de todo que é uma coisa ruim para os filhos e filhas de Deus, porque a morte será derrotada assim como o inimigo que a trouxe a nós. Quem está entre os vivos tem a esperança, como diz o verso de número 4. Portanto, que a cada dia vivamos intencionalmente para Deus. Oh, querido, viva para Deus, porque o ideal da vida não é a simples busca do prazer, mas sim a espera alegre e em paz da vinda de Deus. Oh, fique com esta palavra desta manhã e entenda que muito mais tem Deus preparado para nós, porque o que os olhos não viram e o coração nunca sentiram é o que Deus tem preparado para os seus. Ore comigo nesta manhã. Querido e eterno Deus, nesta manhã eu te glorifico por esta palavra e por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, e de poder falar contigo nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver,
ó Deus querido, nesta vida de maneira sábia, guardando o nosso coração e entendendo que todas as coisas estão nas tuas mãos. Pai, que possamos fazer tudo que vier à nossa mão conforme as nossas forças e entender, ó Deus, que a ti pertence toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui pedindo a você que compartilhe esta mensagem e dê o teu like neste canal. E se porventura ainda você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Eu vou terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.